Essa é a aula 1, que vai tratar do edital do PNLD de Educação Infantil de 2026 a 2029. Essa publicação trata, então, do marco, do início do prazo para a etapa de inscrição e também normaliza as demais etapas, tá? A gente tem aqui disponibilizado o QR Code que leva para o portal do FNDE e vocês podem consultar. No portal, a gente tem, se você acessar pelo gov.br, vocês vão cair na página de editais e lá, em ocasião, aqui tem o edital da educação infantil, que vai tratar de 26 a 29, quando deve ter já um outro edital. Então, aqui vocês vão achar a publicação do Diário Oficial, o edital e suas atualizações. Quando tiver uma atualização, eles colocam a data no final e primeira atualização, segunda, terceira, e os anexos que acompanham esse edital. Também aqui tem uma versão em linguagem clara, destacando os principais pontos do edital. É importante acompanhar o portal do FNDE e as publicações e atualizações durante todo o processo, e esse é o melhor canal. A gente também está disponibilizando o QR Code da audiência pública. Essa audiência ocorreu em abril e antecede a publicação deste edital que a gente vai ver hoje, mas ela é importante porque, como foi no formato híbrido, teve algumas questões que já foram respondidas ou sinalizadas e que podem ser objeto de dúvida de vocês também, tá bom? O edital, então, é composto por um documento base, e os seus anexos, que é o referencial teórico, que vai trazer aí a composição das categorias, dos objetos, as referências para cada um deles, as especificações técnicas também, desde papel, determinações do livro digital, e o semântico e os modelos que servem aí para atender o glossário e toda a documentação da etapa da inscrição. Nós vamos fazer um panorama sobre o edital, então, destacando o que é importante olharmos nesse momento. Então, a caracterização do programa, as etapas do PNLD, o ciclo de abrangência, a organização em acervos, a inscrição com HTML, o prazo de inscrição, a quantidade de obras inscritas por CNPJ, O edital, então, é esse daqui. Ele apresenta a base, de referência, então, as leis que foram consultadas, as resoluções, e eu destaco aqui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil como documento importante para consultar, visto que ele é um balizador de toda a concepção do edital e das políticas voltadas para a educação infantil. O objeto, então, quanto ao prazo, tem aí o ciclo de atendimento de 4 anos, de 2026 a 2029. Antes de terminar esse prazo, já deve sair um novo edital, então, que configura um outro objeto de inscrição. Aqui você encontra também a lista, dos anexos, os arquivos que você pode baixar e que também estão lá direcionados pelo QR Code. A composição dos acervos, eles serão organizados pelo FNDE e selecionados pelas escolas na ocasião da etapa da escolha, considerando as obras inscritas e aprovadas e a quantidade de crianças e professores declarados no censo escolar. A gente está falando aqui já de uma etapa, da escolha, e as etapas estão
aqui, para quem ainda não conhece, não tem muita familiaridade com o edital, né? É composta pela inscrição, então, da obra, no momento que a gente sobe os arquivos, a validação dessa inscrição, a parte da avaliação pedagógica, análise de atributos, habilitação, escolha, aquisição, produção, distribuição e aí recebimento das obras pelas escolas. A questão da acessibilidade é um item de avaliação que vai ser considerado na etapa de análise de atributos e deve ser carregado no HTML5 na plataforma do PNLD. Esse HTML deve considerar, então, as especificações técnicas do edital, inclusive em relação a toda a acessibilidade e de obras digitais. As condições de participação, né? Podem participar, então, deste edital as pessoas jurídicas nacionais com atividades correspondentes ao objeto digital. E uma novidade é que tem que ter pelo menos 5 anos da data da abertura da inscrição, né, do edital, ter o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, há 5 anos. A data da inscrição é das 9 horas do dia 14 de outubro até as 18 horas do dia 25 de outubro. E aí também a gente destaca aqui que a obra deverá pertencer a uma única pessoa jurídica, né? Então, a único CNPJ. E a questão da quantidade. Será aceita a inscrição de uma obra por CNPJ para cada uma das categorias 1 e 2, previstas no anexo 1 do referencial pedagógico, e será aceita a inscrição de até 2 obras por CNPJ para a categoria 3, prevista também no referencial pedagógico. Ainda aqui no edital, a gente tem a referência do que não pode ser inscrito como obra. Obras em domínio público, que tenham sido aprovadas em edições anteriores do PNLD, exceto a da categoria 3. Não podem ser obras acompanhadas de caderno de atividade ou que contenham anexo em separado, nem com lacunas ou espaços que possibilitem ou induzam, né, a criança e o professor a realizar atividade no próprio livro, e dessa forma que inviabilize o uso coletivo. Os livros também, salvo alguma característica de linguagem literária, devem estar em acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, todos os livros devem atender à norma do acordo ortográfico da língua portuguesa. Ainda, então, esses são os pontos principais do edital que a gente tem que considerar, né? Agora, passando para o referencial pedagógico, ele vai trazer para nós as categorias e a composição da obra, né? Então, aqui é o anexo 1, e ele vai trazer as características, e nós vamos tem uma parte de introdução, né, que ele vai trazer, e aqui o quadro, então, do que a gente pode inscrever, né? Na categoria 1 e categoria 2 de obras literárias e obras informativas para educação infantil, são adquiridos, então, para o segmento categoria 1, creche, e na categoria 2, pré-escola, obras literárias e informativas, né, em volume único, e também o livro impresso da criança e a versão do livro impresso da criança em HTML5 com acréscimo. Para pré-escola, também obra literária e informativa, para o segmento pré-escola, volume único também, livro impresso da criança e o livro impresso da criança em HTML5. O que categoriza essa inscrição das obras literárias e informativas? Então, para creche, obras que tragam narrativas da tradição oral, narrativas autorais, poemas e jogos de linguagem tradicionais,
poemas autorais, livros de imagem literários. E na categoria de informativo voltado para creche, livros de primeiros conceitos, livros informativos não ficcionais, livros de imagem informativos. Para pré-escola, além das categorias que já tem na creche, né? Narrativas, tradição oral, autorais, poemas, jogos de linguagem tradicionais, poemas autorais, livros de imagem literários. Nós temos também as obras teatrais e dramáticas e tirinhas e histórias em quadrinhos literárias, né? Ainda os livros informativos não ficcionais e livros de imagem informativos. Essas são as categorias das obras literárias e informativas. Depois nós temos o quadro da categoria 3, que são obras de apoio pedagógico para docentes da educação infantil, creche e pré-escola. Então, aqui essa obra, ela envolve os dois segmentos, né, da educação infantil. O livro é impresso num volume único e deve atender, então, a dar apoio, trazer referências de formação continuada, de práticas teórico-metodológicas para a educação infantil. Ainda, né, nesse documento, nós temos aqui os critérios eliminatórios comuns da avaliação, que vão passar por atendimento à legislação, coerência, respeito às leis, aos decretos, idoneidade de concepções quanto a estar livre de estereótipos, preconceitos, né? Respeitar o caráter laico e autônomo do ensino público, também as atualizações e conceitos de forma correta, adequação da linguagem, e depois entram dos itens 13 a 17 os critérios específicos da avaliação de obras literárias, em que vão ser analisados tanto qualidade literária, qualidade textual, forma, conteúdo, adequação do tema literário e o projeto gráfico, bem como o livro digital. O item 17 vai trazer aspectos aí relativos às obras informativas. Então, também uma categoria de avaliação de composição entre texto e imagem, e o item 18 são os aspectos relativos à obra de apoio pedagógico. O grande diferencial, então, o livro digital já vem sido pedido nos últimos PNLDs, né, nos últimos programas, mas esse daqui traz uma diferenciação, que é a versão da criança, acrescido de elementos de áudio, com narração em áudio da história, quando livros literários, né? E também narrar as figuras, contextualizar frases, conceitos e produzir um texto alternativo explicando a legenda ou imagem, né? E essa narração, ela deve conter entonação e vozes das personagens de acordo com o livro referente. Então, não é somente uma leitura pelos leitores de acessibilidade, né? Mas sim o acréscimo de uma versão narrada com entonação e vozes de personagens, quando for o caso, e outros sons que enriqueçam essa narração. E esses documentos, todos esses pontos estão no documento do referencial pedagógico. Depois, no referencial de especificações técnicas, nós vamos ter, então, alguns pontos importantes das obras, né? Então, ele vai trazer tanto a estrutura editorial das obras literárias e informativas, com as informações que devem constar na primeira capa, como título, razão social, selo, marca da editora, inscrito quando é livro digital ou quando é obra de apoio pedagógico, ficha catalográfica e ISBN, que são
dados que nós conseguimos pela Câmara Brasileira de Letras, a CBL, e ele determina também os formatos, né? Ou no 205 por 275 ou no 135 por 205. E o inverso dessas duas medidas. Então, essa é uma informação importante, porque quem quiser inscrever o livro em uma das categorias, né, principalmente o literário, daí precisa ajustar, adequar esse livro para um desses formatos, né? Ainda vai trazer o tipo de papel, capa, miolo e tudo mais. E uma observação importante também é de não incluir ilustrações na segunda, terceira capa e na quarta capa, porque o FNDE pode incluir mensagens institucionais relativas ao programa. Ainda em relação ao tamanho e tudo mais, a obra de apoio pedagógico também vai trazer aqui as determinações de capa, segunda capa, quarta capa, ISBN, onde entra, e ela vai ser uma obra em tamanho único, que é o 205 por 275 milímetros. Também valem as mesmas considerações de não aplicar ilustração em segunda capa, terceira capa, quarta capa, porque o FNDE pode usar para mensagens institucionais do programa. Também vai trazer os parâmetros das obras digitais, né? Então, como tem que ser esse HTML5, em relação a tamanho, como que ele tem que estar empacotado, né, no zip, todas as referências. E nós temos uma aula que vai falar sobre o livro digital e trazer um exemplo prático para vocês. No anexo 3, então, nós teremos aí o glossário, né, e os modelos das declarações para inscrição. Esse anexo 3, então, a gente tem aqui o glossário, né, que antes era incorporado no corpo do edital. Então, por exemplo, vai definir o que é acervo, que é o conjunto pelas obras literárias, informativas e de apoio pedagógico, organizado pelo FNDE e selecionado pela escola na ocasião da escolha. A organização do acervo vai considerar diferentes fatores, como variedade de temas, gêneros, variedade de editoras, variedade de títulos, dentre outros, né? Então, aí ele vai também listar aqui alguns termos usados no edital, para que não tenha dúvidas. Em seguida, vem uma relação de documento para inscrição e habilitação, tanto de pessoa jurídica, aqui o que você precisa, né? Então, nós vamos ter uma aula que vai tratar dos contratos e da documentação, vai falar sobre o cadastro no SICAF, na plataforma do PNLD digital e como são os documentos que o MEC traz até já alguns modelos aqui no final como anexo, né? Então, declaração do editor, declaração da obra, declaração de vigência do contrato dessa obra, né? Então, são os documentos, termo de aditivo entre editora e autor, são termos que o MEC já disponibiliza para que seja providenciado para inscrição. É importante que esses documentos sejam previamente providenciados, né? E assinados. Depois, na aula de contratos, também vão se falar como adquirir a assinatura digital. A assinatura do gov.br é válida e aceita pelo programa. E essa aqui é a aula introdutória, então, dessa sequência.